Dou-vos as boas-vindas a mais um Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicado na edição impressa do Novo e transmitida pela JE-TV através do site e das redes sociais do Novo e do JE. Temos connosco António Leitão Amaro, é vice-presidente do PSD, e vamos falar sobre o pacote Mais Habitação, apresentado pelo Governo, mas também sobre as propostas do PSD para o setor. António Leitão Amaro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós temos este pacote Mais Habitação, o Governo já clarificou algumas das propostas que tinha feito inicialmente de forma mais vaga, os diplomas já foram enviados para consulta pública e eu começava por perguntar em termos gerais se as críticas se mantêm. Em termos mesmo gerais, porque depois vamos ao particular. Quais são as principais diferenças em relação às propostas que vocês apresentaram? Isso clarificou alguma coisa, não só os diplomas apresentados, mas as decisões do último Conselho de Ministros? Primeiro, olá, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. A primeira nota é que eu acho que isso é bom para o país e para a democracia. Há dois caminhos alternativos. O que o Governo e para onde o Governo quer ir é bem diferente do caminho de propostas que o PSD fez. Elas aparecem mais ou menos no mesmo tempo, as do PSD um bocadinho mais cedo e são diferentes. Os erros fundamentais da proposta do Governo mantêm-se. Não quer dizer que tudo o que está no tal pacote Mais Habitação esteja errado. Há algumas áreas até de sobreposição com as propostas do PSD que tinham sido apresentadas um pouco antes. Exato. Mas o problema está não nessas áreas de sobreposição, mas em tudo o resto que acaba por ser o fundamental, a marca estrutural do programa e que falha em duas linhas muito sérias. Primeiro, aposta em medidas que, como estão desenhadas, não vão funcionar. Confiam e esperam que seja um Estado burocrático pesado e, aliás, em instituições que são pesadas, que vão fazer obras, tomar casas, dar de arrendamento, funcionar de segurador. E olhamos para trás e estas mesmas instituições têm tido um desempenho muito fraco, desde logo, já com a propriedade pública que já existe. E, portanto, primeira falha do programa do Governo é que não vai funcionar. A segunda, que vai ter muitas consequências muito graves durante muito tempo, é o radicalismo ideológico. Ataca a propriedade privada, a iniciativa económica privada. Em quê? O famoso arrendamento forçado. Sim. Na prática, a extinção do alojamento local. Pessoas que investiram ao longo dos últimos 10 anos, muitas famílias, não apenas investidores grandes, mas que investiram, fizeram muito bem à economia. É engraçado, ou é curioso, como o Governo até reconhece isso, mas depois terminam-se licenças unilateralmente, carrega-se com uma tributação completamente injustificada que torna inviáveis muitos destes alojamentos. Põe-se em causa uma parte muito significativa do que é o alojamento turístico português. Uma parte muito importante é o alojamento local. E se o turismo tem sido tão importante para o crescimento económico, ou seja, é esta mensagem de castigar um investimento que funciona. Isso é a pior mensagem que se pode dar aos investidores. Se investes em Portugal e se as coisas começam a correr bem, o governo socialista quer-te castigar e quer tirar o negócio sem justificação. E a limitação de rendas que, experimentada em Portugal e experimentada em outros países, resulta mal. Uma promessa de que vamos limitar as rendas e que as pessoas vão pagar mais torna-se, em muito pouco tempo, Sim. primeiro, rendas médias a serem mais elevadas. Isso aconteceu nos contratos novos, isso aconteceu medido recentemente na Catalunha. Há um estudo deste ano, de fevereiro, que confirma isto. Medidas de 2019 estão a resultar no aumento das rendas médias. A mesma coisa em São Francisco, estudo de 2019. E nós temos a experiência em Portugal de décadas de congelamento de rendas. Aquelas casas ficavam degradadas, os centros da cidade ao abandono, menos casas disponíveis. Situação pior para todos, não é apenas má, e repare, isto é um ponto fundamental. Este pacote do Governo não só é mau para os proprietários e investidores que os afastam do mercado, que os castigam quando eles pouparam legitimamente e estão a querer assumir um risco
mas é mau, sobretudo, para quem procura casa. Os inquilinos que vão ficar com casas degradadas, os que já têm casa, e aqueles que procuram, os jovens. Isso é um drama, eu não me canso de dizer, é um dos maiores dramas que Portugal estrutural que hoje vive, é a falta de condições e de horizonte de rendimento disponível e de acesso à habitação, e de condições laborais para os jovens, e é por isso que temos a idade mais alta de saída de casa dos Sim. pais em Portugal e uma imigração em níveis jovem, qualificada, em níveis absolutamente intoleráveis. Nós podemos dividir estas propostas em três grandes temas para vermos mais especificamente as diferenças e as abordagens. Em primeiro lugar, os apoios, seja aos jovens, seja a quem tenha dificuldades nesta conjuntura mais difícil. Por outro lado, os fatores que são considerados, uns explicitamente, outros implicitamente, como influindo na situação do mercado, o que é que nos levou até aqui, e depois a promoção da habitação, como é que temos mais casas, se há falta de casas. Antes disso, um ponto prévio, porque uma das críticas que é feita tanto à proposta do Governo, mas também às do PSD, é a falta de informação que lhes dê substância, em que é que se apoiaram para chegar a estas propostas. E o que eu pergunto é, há um conhecimento suficiente sobre o setor para que sejam apresentadas estas propostas, e algumas, principalmente do lado do governo, são muito específicas. Nós sabemos, por exemplo, porque é que as casas de vultas não entram no mercado, o que é que leva ao investidor a ter uma casa fechada e considerar que isso é melhor do que a ter arrendada. Temos esse tipo de informação ou estamos a tentar adivinhar? Não, temos baseado em alguma avaliação, se quiser, técnica empírica e em alguns estudos, ainda a Fundação Francisco Manuel dos Santos Uhum, há uns meses publicou um, sim. mas temos muito trabalho em Portugal e no exterior, hum, académico, empírico, de medições. Temos depois um trabalho muito robusto, que no caso do PST procurámos fazer, de auscultação, de comparação com a situação de outros países e os Uhum, fatores diferenciadores. Nós envolvemos muitos economistas, juristas, fiscalistas, e as várias entidades do setor, promotores imobiliários, construtores, proprietários, inquilinos, e sabe, é curioso que tem havido uma evolução convergente para que destes vários parceiros, e nós conversámos com todos eles, organizámos aliás uma conferência pública, de que as condições em que já estávamos no tempo recente e que este mais habitação do governo, se fosse aprovado, se transformar, o que eles vão fazer é menos habitação. É uma retração ainda maior e, sim, nós temos uma noção o que é que está a causar isto, eu diria uma noção bastante clara, quer do lado da oferta, menos oferta de casas do que deveríamos ter, quer do lado da procura, porque é que temos pressões também do lado da procura e há fatores bastante mais importantes do que aquele inimigo comum que alguns tentam invocar da procura estrangeira. Sim, o alojamento local e os vistos de gold aparecem como os fatores determinantes Tipicamente no discurso, pelo menos. bodes expiatórios utilizados, sem sustentação empírica já agora. A percentagem que representam, quer uns, os vistos gold, ou operações até mais amplas com estrangeiros, pessoas residentes Sim, não habituais, ou alojamento local, no universo das grandes cidades, tudo bem. são irrelevantes. E vou-lhe dizer, o caso do alojamento local é um caso paradigmático. Grande parte do alojamento local não está em Lisboa e no Porto, está no Algarve. E não são casas que alguma vez vão ser casas de habitação. Porque são casas de férias. E Sim. nós não vamos. Ninguém está a propor, espero, uma transladação forçada das pessoas, ou uma movimentação forçada de pessoas. Mas mesmo em Lisboa, muitos daqueles, e no Porto, muitos daqueles imóveis que estão em alojamento local têm características de habitabilidade e de dimensão, T0s e T1s, em que as pessoas aceitam bem e pagar
até por ele, para estarem no centro da cidade naquelas condições, mas que não têm a mesma aptidão para a habitação. E, portanto, isso são fenómenos, sinceramente, utilizados, têm alguma contribuição marginal, isso é indiscutível, obviamente, como todo o elemento Sim. da procura, mas estão limitados. Sabe o que é que, por exemplo, é mais relevante como pressão na procura? É uma transformação no perfil e nas características das famílias e na mobilidade do trabalho, quer a mobilidade nacional, quer a mobilidade estrangeira. Não estamos a falar de vistos de chegou, estamos a Sim. falar de pessoas que vêm trabalhar temporariamente a Portugal. E essa das Mais famílias, nómadas. nómadas, por exemplo, agora tudo nome em voga, vou-lhe dar um exemplo. Nós termos famílias que são mais pequenas, que em alguns casos famílias separadas, famílias em que alguns trabalhadores são deslocados para outras cidades, faz com que a procura e a necessidade se multiplique por perfis diferentes Uhum. do que a habitação que foi construída no passado. E nós tivemos um problema. Primeiro, construímos casas todas muito iguais e aí nós precisamos de uma combinação, e é uma das nossas medidas a habitação combinada também na tipologia, mas temos muito menos habitação colocada no mercado no tempo recente. Mas isto é um assunto do lado da oferta e podemos ir a ele também. Vamos então aos temas. Teremos um déficit de habitação em Portugal, especialmente nas zonas urbanas. Há menos população e mais casas nas zonas não urbanas. Como é que se conseguem ter mais casas no mercado? Choque de oferta. O choque de oferta precisa de 3 ou 4 alterações. Ahm, Remoção de custos que são induzidos pelo Estado. 2. Licenciamentos e burocracia. Uhum. Cada ano que demora a licenciar são mais 500 euros por metro quadrado. Custos fiscais. Se nós nos estamos a queixar de que as casas estão caras, é incompreensível que o Estado taxe mais 6% para o Estado em IMT, e mais 0,8% em imposto de selo, mais uns milhares de euros em taxas e taxinhas, mais, se é para arrendar, 28% em IRS. Claro que num cenário em que há falta de casas disponíveis, há poder de mercado para repercutir nos compradores ou nos arrendatários estes Esses custos custos. que o Estado impõe. E, portanto, repare, o primeiro objetivo deve ser o Estado remover os obstáculos que está a introduzir. Burocracia e impostos. Ponto 1. Segundo, também do Estado, com uma grande contribuição do Estado, que é a política de solo e urbanística. Temos que repensar os limites de construção dentro dos perímetros urbanos, os chamados limiares de densidade, a construção em mais altura. As nossas cidades, em muitas das áreas, são com níveis de altura mais baixos para cidades daquela dimensão e para Uhum. capitais e etc. A flexibilidade do uso de imóveis com a transição de imóveis comerciais, restos de chão de muitos prédios, que hoje já foram pensados para serem lojas e pequenos escritórios e não estão ocupados, podem ser transformados em apartamentos. E não apenas. E, portanto, flexibilização do uso dos índices e dos limites de construção, flexibilização do uso permitido e também do uso do solo, permitir expansão do perímetro urbano em alguns casos, e nós dizemos, sobretudo se tiver aqui associado a um compromisso de fazer habitação a custo mais baixo. Portanto, restrições que o Governo, que o Estado está a colocar através da regulamentação. Vimos a burocracia, vimos os impostos, vimos a regulamentação e o quarto também do Estado, que é estar a manter um parque público de imóveis parado. Não quer dizer que não tenham que existir incentivos, designadamente fiscais, para que os imóveis privados Sim. que estejam devolutos sejam colocados. Eles já existem, muitos deles não são aplicados. Daí o governo socialista castigar proprietários, sobretudo, disse a ministra, as casas que estão em boas condições, aquelas pessoas que pouparam, investiram e têm casas provavelmente para a filha que se vai licenciar, para o filho que se vai casar, para uma eventual mudança das condições de uma família grande, os filhos saem de casa, os pais querem ir passar por uma casa, mas Sim. qualquer que seja a razão, casas privadas em boas condições e investidas que são das pessoas, o Estado vai-se lá meter. Com que moral?
quando o Estado tem dezenas de milhares de casas públicas paradas. E, portanto, medidas agressivas sobre a propriedade devoluta têm que ser sobre o imóvel, sobre o parque público. E é isso que nós temos proposto também. Finalmente, há medidas ainda, a aceleração do PRR, o nível é escandaloso de execução, escandalosamente baixo. Não sei se tem noção, estão cerca de 100 milhões de euros parados no IRU, que não chegam que foram mandados pela Comissão Europeia no quadro do PRR e estão parados e o IRU não consegue fazê-los executar. Portanto, uma incapacidade completa de um instrumento que supostamente era importante. É uma das maiores fatias do PRR, 2,7 mil milhões de euros, Exatamente. uma execução baixíssima de 3% nos últimos números. Outra vez, uma grande responsabilidade do Estado. E, portanto, nós, para fazermos um choque de oferta, precisamos disto tudo. E já agora, uma peça absolutamente essencial que nos divide de forma central do Partido Socialista, que é pôr o mercado a funcionar, dando confiança ao arrendamento, aos proprietários, para colocarem mais casas que tenham e que entendam no arrendamento, com condições de maior flexibilidade, agilidade, não apenas menos custos fiscais. Acredita que é possível o Estado fazer duas coisas. Uma é não só inventariar os imóveis que tem, mas torná-los úteis à sociedade. Nós vemos recentemente que o pedido de inventariação tem 20 anos, ainda não está cumprido. Passaram muitos governos durante estes 20 anos. Parece que há uma incapacidade do Estado de fazer cumprir uma regra tão básica como saber o que tem, por um lado. Por outro lado, a questão da posse coerciva, o arrendamento coercivo, acha que é executável? O Estado teria capacidade de fazer isso? Ou é mais uma ideia com tantas exceções, como muitos dizem, que depois não será aplicável? E eu acho que são dois fenómenos diferentes, e eu espero que uma seja executada, a colocação no mercado dos imóveis públicos, que a outra não aconteça, e devo-lhe dizer, é uma das tais que o PSD nunca acompanhará, sempre se oporá e opor-se-á agora no Parlamento quando ela for votada e quando for governo, se isso ainda existir qualquer réstia, é algo que é para acabar de imediato, porque é um absurdo, tal como a extinção do alojamento local é algo que, da nossa parte, terá uma rejeição intransigente, uma oposição completa. Agora, na fase de aprovação, se o Partido Socialista insistir em usar a sua maioria absoluta para tentar aprovar, o PSD, quando puder e tiver a sua maioria para isso, terminará seguramente essas medidas de excesso, que é bem diferente de dizer que deve haver descentralização para as autarquias locais para gerirem os tais limites das zonas de contenção, onde, se há uma pressão excessiva, poder haver uma limitação ao aumento de novas licenças. São coisas diferentes. Pronto. Portanto, como o arrendamento coercivo, eu acho que elas são profundamente erradas, não devem ser implementadas, mas acho que o que nós sabemos hoje da ideia do governo não tem umas pernas para andar. Não tem pernas para andar porque se confiar e se esperar que é o IRU que vai fazer a tomada ou a entrada dentro das casas das pessoas para tomar o seu controle, acho que o que se vai gerar é uma enorme litigiosidade e, portanto, o governo o que conseguiu foi distrair os proprietários de esforços para colocar as suas casas no mercado de investimento, vão é gastar o dinheiro que podiam investir nas casas, é litigar com o Estado, que é um desastre de uma medida em si, e depois acho que na parte tem que depender de autarquias, as autarquias e as principais de Lisboa e do Porto já disseram que não colaborarão. Relativamente à outra primeira parte, eu acho que há um Estado e um governo competente que conseguia fazê-lo. Eu deixo-me dizer-lhe já agora que, relativamente à inventariação dos imóveis públicos, o PSD apresenta uma proposta do seu aproveitamento que vem na sequência de um trabalho, no qual eu também participei em 2014 e 2015, que está no Ministério das Finanças, na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com uma inventariação de umas largas dezenas, de uns largos milhares, eu creio que na altura foram logo identificados cerca de 10 mil imóveis do Estado que estavam devolutos ou desocupados. Era um bom ponto de partida. O problema é que os governos vêm, querem reinventar a roda, não partem do trabalho que existia e que já era uma boa base. Repara, aqueles 10 mil
edifícios. Alguns deles permitiriam milhares de frações. E, portanto, um governo competente, falo-ia, tem que perceber onde é que há mais agilidade. Nós, enquanto o governo continuar a prometer que o IRU vai fazer, e o IRU tem demonstrado muito pouca capacidade, desde os tais 100 milhões de euros parqueados. Nós achamos que o caminho certo não é esperar que este TAMO faça, que o IRU faça, é que as autarquias localmente identificando os imóveis têm muito mais agilidade, muito mais capacidade para fazer estas intervenções de infraestruturação e possam fazer esse aproveitamento em parceria com privados. Há um imóvel do Estado, apresentam um projeto de aproveitamento, designadamente de habitação, e colocam-no no mercado imóveis públicos. Como é que se apoia quem tem dificuldades? Os jovens, à procura da primeira casa, Sim, ou com os salários que nós temos, e quem está em dificuldades por causa da conjuntura? pronto, a receita principal do PSD para o problema da habitação é o choque de oferta. Mas um choque de oferta com todas estas vertentes demora tempo. Uhum. E como demora tempo, não responde à urgência. A urgência carece desses que nós chamamos de apoios transitórios. Então, nós temos que olhar para a situação da procura das pessoas que querem aceder à casa e não conseguem, e temos que dividimos desde logo em 2 grupos. As pessoas que querem arrendamento e as pessoas que querem comprar. As pessoas que querem comprar, nós, basicamente, nos 2 grupos, nós fazemos um apoio generalizado e depois um apoio majorado para os jovens. No caso de um comprador de casa em geral, classe média, o que nós fazemos é uma redução muito significativa do IMT, forma a que os limiares de isenção praticamente duplicam, e as taxas acima a seguir, tirando casas acima de 600 mil euros, onde achamos que não deve haver um esforço público para estimular, porque nós temos recursos limitados e, portanto, temos que nos focar na classe média, não é? Para este efeito, nós fazemos, as pessoas que querem comprar casa, é por este desagravamento tributário desde logo. Outras pessoas que já compraram casa, que estão a passar dificuldades, são as pessoas com crédito à habitação. Nós basicamente temos aqui dois tipos de soluções. Uma é um incentivo à passagem para contratos de taxa fixa ou de prestação fixa, e aqui nós admitimos que possa haver, neste momento, algumas limitações, alguns problemas na concorrência, e por isso nós criamos um mecanismo na prática de transparência que permita às autoridades de supervisão de concorrência, à Autoridade da Concorrência e ao Banco de Portugal analisarem e poderem, com base nos elementos de transparência que nós queremos criar, perceber se os bancos estão a participar no mercado com as condições de taxa fixa adequada. Mas há muita gente que, mesmo essa passagem para taxa fixa ou não passando, este agravamento surpreendente na medida que ele é o agravamento de taxas de juros mais alto da nossa história. O mais rápido, e para o mais alto, nós nunca passámos nem as gerações dos nossos pais. É verdade quando se diz assim, estamos a voltar a taxas de juros de norma. Se isso é verdade, para a norma histórica, não é verdade que alguma vez um agravamento tenha acontecido. Se quiser, os preços dispararam assim, nunca se disparou assim. As evoluções eram sempre mais suaves. E estas, obviamente, deixam famílias, mesmo as previdentes, muito, muito expostas. E então, o que é que nós fazemos? É perceber que a grande solução deve ser encontrada na recomposição dentro do contrato. Na prática, olhar para o diferencial, é isto que estamos a falar, o tal agravamento de juro durante um período de 2, 3 anos, e procurar estendê-lo pelo contrato e, no limite, colocar um pagamento chamado pagamento de balão ou pagamento de bullet no final. Qual é que é o incentivo para isso ser feito? E ser feito sem marcação, sem criação de marcação dos créditos, dos devedores, como se agora fossem devedores de risco. Nós aí temos o Estado a ter um papel que não implica estar a pagar uma subsidiação aí. Falo sobre a forma de garantia. Estabelece uma garantia pública sobre esse montante rescalonado durante uma série de anos, e ele é transferido para uma altura. Repare, se nós pensarmos que uma família vai pagar mais 300 euros por mês durante um ano, isto dá 3.600 euros. Isto, se aplicar a 3 anos, é um pouco mais de 11 mil euros.
Estes 11.000 € hoje custam muito concentrados. Sim. Se calhar pagos daqui a 25 anos, em alguns anos, ou num pagamento único, onde os salários já subiram mais, porque os valores nominais se mantêm, são muito mais fáceis. O que é preciso? É preciso aqui uma intervenção para estimular esta transferência. E outra vez, como perguntou há pouco, nós fizemos isto a imaginar, não, isto é algo que já existe no crédito às empresas, designadamente, estas soluções nos leasings, e, portanto, o que nós estamos a fazer é, tendo estudado outras soluções, tendo consultado e conversado com o mercado como é que podemos fazer, criar uma solução criativa com uma intervenção pública sob a forma de garantia, cria responsabilidades contingentes, mas o nível de incumprimento no crédito à habitação é baixo e, portanto, eu diria que dá uma segurança É sempre grande. um ativo subjacente. Ninguém vai perder. Há um ativo subjacente e depois há uma coisa. Em Portugal, por isso é que nós, apesar das dificuldades, mantemos ainda níveis de incumprimento baixos, porque é a última coisa que os portugueses deixam de pagar. Que há um apego grande à casa. E, portanto, não serão estes valores que as pessoas não vão perder a casa por estes 11, 10 mil euros, 8, 7, daqui a vários anos. E, portanto, é um apoio público seguro, muito moderado e muito responsável em termos de finanças públicas, mas que pode fazer toda a diferença às pessoas não pagarem esse diferencial agora. Já falámos do alojamento local e da questão de serem as autarquias a ter uma palavra a dizer sobre onde consideram haver excesso ou não e fazer essa gestão e não ser algo centralizado. Os vistos gold aparecem aqui também neste pacote e, olha, em primeiro lugar, se faz sentido que um programa como os vistos gold esteja incluído num pacote sobre habitação. E se já falámos sobre o efeito que não é propriamente significativo. Falou sobre a questão fiscal e sobre o Estado não estar a incentivar casas de 600.000 €. Eu perguntava-lhe ao contrário, faz sentido acabar com os vistos gold, cujo limite era, eu fiz as contas, o custo o investimento por visto, no caso do imobiliário, é de 570.000 €, portanto estamos lá no tal limite dos 600.000. Faz sentido acabar com este programa ou redirecioná-lo? Faz sentido isto estar aqui? Devia ser falado noutro contexto? Em primeiro lugar, perguntou por estudos. Eu faço um desafio, aliás, ao vosso grupo de comunicação. Investiguem um estudo que terá sido feito dentro do Ministério da Economia e que terá sido produzido pouco tempo antes do que o Governo do anúncio deste, e o que é que diz sobre a importância dos vistos gold. E vão chegar à conclusão que toda a argumentação do Governo é desmentida por um trabalho realizado dentro do Ministério. Seria interessante que esse estudo fosse tornado público. Por alguma razão o Governo está a escondê-lo. Mas, deixe-me dizer-lhe, sobretudo o que não se pode fazer é esta mudança de regras a meio do jogo, este matar de um processo e rasgar um compromisso. Dizer a alguém assim, o senhor investiu e tem um visto gold, que tinha uma condição e uma promessa de possível renovação periódica. Dizer o senhor investiu 1 milhão de euros, 2 milhões de euros num hotel, ou em algum outro imóvel que nem sequer é de alojamento, e agora de escritórios designadamente, o senhor agora só pode manter o visto se transformar aquilo em habitação. Em alguns destes casos não é sequer possível. E, portanto, é outra vez uma mensagem de rasgar compromisso, ou seja, toda esta mensagem do Governo é uma flagrante violação do respeito da propriedade privada, da iniciativa económica privada e do investimento e da proteção da confiança. E, portanto, calibrar o programa de vistos gold, isso tem vindo a ser feito, é uma promessa desde sempre, desde que ele foi criado. Agora, a proposta do Governo não se trata disto. Trata-se, na prática, querer matar o programa rasgando compromissos e compromissos internacionais. Ora, se Portugal quer ser, e precisa de ser, um país atrativo para o investimento estrangeiro, as mensagens que nós damos faz alojamento local, começa a correr bem. Isto são palavras do Primeiro-Ministro. Ajudam a salvar os centros das cidades. Quando isso começa a correr bem, nós tiramos o negócio. Fazem um acordo com o Estado português para ter permissões de residência. Atenção, nós não temos em Portugal o sistema maltês de vender nacionalidade, não é passaportes, são permissões de residência. Há esse acordo,
tem certas condições, nós a meio do caminho rasgamos as condições. Isto não é de um Estado de bem. E o nosso ponto principal aqui é respeitar a honorabilidade, a confiabilidade e a estabilidade de Portugal face aos investidores estrangeiros, cujo capital e capacidade e vontade de investir em Portugal é muito interessante. Por outro lado, nós temos, é preciso nunca esquecer, vários casos de pessoas que começaram por comprar um desses apartamentos de umas centenas de milhares de euros e acabaram a investir 2, 3, 4, 5 hotéis, edifícios de escritórios, e são vários, que acabaram por mudar muito várias das terras pelo país fora. E não é só uma coisa de Lisboa e do Porto. E, portanto, recalibração, seguramente. Rasgar a palavra e os compromissos do Estado português, isso é uma coisa que não leva a bom caminho. Chegados aqui, a discussão vai continuar na Assembleia da República, vai continuar durante bastante tempo. Ainda faltam peças que hão de ser entregues, o Serviço ainda vai aprovar outras no final do mês, ainda há muito tempo. Mas já sabemos que vai ser discutido. O PS possibilitou que as propostas do PSD passassem à discussão na Comissão. Nós tivemos uma conferência em que o deputado Costa garantiu que haveria abertura para alterações, que o processo não estava fechado. E eu perguntava-lhe, por um lado, quais são as expectativas que tem em relação a este processo, já numa sede diferente, que não é o espaço público. Por outro lado, nós falámos no início em algumas coisas que o PSD considera inadmissível. Quais são as linhas vermelhas, aquelas em que não haverá acordo, certamente. Portanto, relativamente à primeira parte, eu creio que a aprovação das nossas propostas, não apenas pelo Partido Socialista, mas pela generalidade dos partidos, é uma manifestação de que, de facto, era um pacote de medidas muito robusto, muito mais amplo, muito mais compreensivo, muito mais moderado, mas, por outro lado, muito mais capaz de resolver os problemas. A compreensão certa, precisamos de um choque de oferta e precisamos de apoiar transitoriamente a procura. E já agora precisamos de introduzir em Portugal modelos novos de alojamento e de habitação que outros países fazem e que em Portugal são incipientes. O Build to Rent, construir para arrendar, que precisa de horizontes de recuperação, de investimento mais amplos, e que o quadro legislativo, sempre a mudar, estas ameaças sobre o arrendamento e, eventualmente, até as práticas de financiamento, a prazos mais curtos, não sustentam. A habitação combinada, de que falei há bocado, chamado mixed housing, combinar diferentes tipologias, combinar diferentes perfis de rendimento, é outra solução. Modelos de co-living e de moradia como serviço, enfim, há várias soluções. O PSD apresentou, de facto, esse programa muito robusto e por isso eu acho que foi a razão pela qual eu acho que os partidos se renderam um bocadinho à evidência que era incompreensível que um programa tão robusto não passasse. O que vai acontecer relativamente às nossas propostas, ou se quiser, as propostas de outros partidos, incluindo do Governo, que sejam sensatas, é uma coisa que vai depender do trabalho parlamentar. O PSD não tem, relativamente a essas partes, onde há sobreposição relativamente às nossas, obviamente nós somos um partido construtivo, diremos, vamos ver o que é que, se vamos ter mais rolo compressor da maioria, como temos tantas vezes, isto não foi apenas uma impressão para dar uma jogada do Partido Socialista só para criar a impressão que estavam abertos e depois, quando chegamos à especialidade, chumbar tudo, e que seria democraticamente, eu diria, um bocadinho incompreensível e respeito até pelos eleitores. Agora, sinceramente, acho que uma mensagem que é preciso deixar aqui é que os portugueses saibam que, relativamente a essas chamadas linhas vermelhas, há uma indisponibilidade, uma intransigência total do PSD e uma contestação muito firme a elas. E eu digo, elas têm todas a ver com aqueles três impactos: atacar a propriedade privada, atacar a iniciativa económica e o investimento, e pôr o Estado a fazer o que não sabe, e violar a proteção da confiança. Arrendamento forçado, este ataque ao alojamento local nas várias vertentes, quer a dos prazos até das licenças, as licenças a extinguirem-se em 2030, quer aquela contribuição extraordinária sem base e com uma arbitrariedade completa, e depois algumas medidas de veto, se quiser, que estão ali.
A limitação de rendas, outro exemplo. A limitação de rendas funciona mal em todo o lado. Ahm, é, parece popular ou populista, se calhar, quando ela é prometida, resulta sempre mal e, portanto, terá sempre a nossa rejeição. A ideia de que isto se resolve pelo Estado se assumir como um intermediário imobiliário ou segurador de renda é um disparate. Há uma indústria de seguro de renda com muito mais capacidade de mutualizar riscos em Portugal. O que o Estado tinha que fazer era pôr os mecanismos de resolução de litígios da gestão do aparelho de justiça a funcionar. E é isso que nós dizemos. É a combinação dessas duas coisas. A função de, seguro, de criação de seguros, e nós incentivamos através de uma dedução fiscal dos respectivos custos pelos proprietários. Seguros de renda tem que ser pela indústria que o sabe fazer. O Estado não sabe fazer e ninguém, aliás, confia no Estado para fazer isso. Porque significa, na prática, que fica com aquele inquilino incumpridor o resto da vida, à espera que o Estado, que é mau pagador, que paga, e sobretudo então estas instituições que o Governo quer envolver, pagam mal e tarde, alguma vez as pessoas vão acreditar que é dali que vão ter proteção. E, portanto, arrendamento forçado, extinção do alojamento local, limitação de rendas, Estado a fingir de intermediário imobiliário e de segurador de rendas, são soluções e são, se quiser, linhas que para nós são inaceitáveis. Esta violação da propriedade privada e da iniciativa económica privada é, sinceramente, muito má para o país no seu conjunto, e tem a oposição garantida do PSD agora e quando formos governo, se algo subsistir, e se o governo ainda tem umas semanas, e portanto eu faço aqui um apelo ao governo que ouça o país, incluindo os representantes dos inquilinos. Isso é nós temos, como lhe disse, reunido com todas as instituições, incluindo representantes de inquilinos. Até as associações de inquilinos dizem que este pacote do governo pode ter um subsídio de renda que pode ser interessante, mas no seu conjunto vai no caminho errado porque vai tirar casas do mercado, casas que querem arrendar. E por serem mais, baixam os preços. E, portanto, está fundamentalmente errado e o essencial deste programa tem que ser alterado. Nós já terminamos o tempo da nossa entrevista, só duas perguntas para incluirmos outros temas. A última vez que falámos foi na altura do Orçamento de Estado, com o Governo, apesar de tudo, ainda em início de funções e naquela dupla jornada orçamental. Passados estes 6 meses, o Governo tem um ano, isto foi um ano perdido, acredita que há condições para que a estabilidade política se mantenha. Passou um ano, esta foi a primeira, o Mais Habitação será a primeira iniciativa mais robusta que o Governo apresenta. Como é que olha para este período? O que é que espera daqui para a frente? Temos uma maioria completamente esgotada. Aliás, o Presidente da República diz algo parecido com isso. E é curioso que o Ricardo diz é a primeira iniciativa robusta para o Estado do Governo. Quando quer fazer uma coisa robusta, faz uma coisa tão má. Não, este Governo está-nos a fazer empobrecer, pagar cada vez mais impostos para ter serviços públicos cada vez piores, os portugueses a perderem poder de compra, as condições e a atração e a atratividade enquanto destino de investimento a serem degradadas por esta sucessão de medidas. É um governo que não está a criar as mínimas condições de prosperidade para o país, é um governo que depois, além de estar a fazer mal, está a criar e a cavar um fosso de empobrecimento cá dentro e comparado com os outros, e é um governo esgotado sem nenhuma ideia de como é que pode alterar o rumo das coisas. Incapacidade de fazer reformas, quando tenta fazer alguma coisa, é que este radicalismo que não funciona. Está a ver? Porque isto é o pior dos dois mundos. A ideia em si é disparatada e assusta o investimento, assusta os proprietários, assusta os inquilinos e depois não funciona. É o pior dos dois mundos. E, portanto, eu acho que deste governo já não se espera muito. Estabilidade política tem todas as condições. É a única coisa que depende mesmo deles. É levar o governo até ao fim. O país ganharia se o governo governasse melhor. Referiu o Presidente da República e, para terminarmos, o Presidente considera que há uma oposição que é relevante aritmeticamente, mas não de política, à direita. O PSD está pronto para ser governo nestas condições ou está condenado ainda a entender-se à direita, nomeadamente com o AIL e com o Chega? O PSD estaria pronto hoje se houvesse eleições.
E quanto mais tempo decorrer, mais robustecemos as nossas medidas. Um exemplo cabal desta capacidade é o governo demorou 7 anos a apresentar alguma coisa e má para a habitação. Nós somos uma direção que, ao final de 7 meses, apresentou um pacote que é muito mais robusto, muito mais profundo para a habitação. Programa de emergência social, uma proposta de revisão constitucional, o regresso à exigência na avaliação nas escolas e à valorização dos professores, um método de dar médico de família a todos os portugueses através da contratualização com as misericórdias. O PSD está a construir e ir mostrando a sua alternativa. Nós temos sempre que fazer a combinação deste exercício. Oposição e denúncia assertiva e ir pontuando com medidas alternativas, e quanto mais nos aproximarmos do momento eleitoral, mais esse caminho alternativo do PSD vai ficando evidente. Este da habitação é um exemplo claro onde há dois modelos diferentes. E vão esperar que os outros se juntem ou vão falar com eles. Vamos apostar tudo em convencer os portugueses a nos darem a maioria que precisamos para governar. Então, Tomado, muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt, onde podem, claro, acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.